Olha só que legal esse negócio de live. Então, essa é uma maneira de conseguir falar com um monte de amigo ao mesmo tempo. Eu estava olhando minha lista de amigos outro dia e tem muita gente muito próxima. Tem gente que realmente eu acho que eu nem conheço não, mas veio através de amigos, então é amigo também. E, enfim, eu estava olhando alguns desses amigos e um em particular vai reconhecer. Fala, Breninho. Vai reconhecer o que eu vou contar agora, né? Eu coloquei uma foto, eu adoro colocar foto de nascer do sol, vocês sabem disso, eu acho que é um dos momentos mais mágicos que tem na natureza. Fala, Leandrinho. E a pessoa foi um colega, um amigo muito íntimo, ele colocou embaixo assim, você gosta de postar foto de nascer do sol, né? Eu falei, eu gosto, acho que aqui pelo menos eu tenho um visual legal. E a pessoa colocou assim, mas pena que tem uns prédios ali que aparecem nas suas fotos. Eu não comentei nada e deixei rolar. Só que a pessoa ficou um pouco afetada com isso e pouco tempo depois, como eu não respondi nada, citou alguma coisa ali como resposta, né? Colocou assim, pô, você tá chateado comigo? Acho que a pessoa com quem eu falei já vai reconhecer. Eu falei, não, é porque realmente eu acho que os prédios não fazem diferença. Não, mas a natureza fica corrompida. Eu falei, olha, não necessariamente. E deixei para lá. E a pessoa acho que ficou mais afetada ainda, ficou um pouco irada. E aí perguntou se eu estava chateado, se eu estava com raiva dela. E eu falei, pô, raiva, cara? Eu falei, olha, raiva, eu acho que já não sinto há um bom tempo de ninguém, mas por que isso? Então, porque você não me responde? Eu falei, eu não estou conseguindo entender até onde você quer chegar com a conversa. E, enfim, eu falei, olha, para mim não faz sentido. Eu gosto dos prédios porque, para mim, dá um efeito visual legal. Eles se misturam com o relevo das montanhas que tem no fundo aqui daqui de onde eu moro e dá uma noção assim de dinâmica, né? Porque os prédios às vezes tem uns sendo construídos, outros sendo restaurados, às vezes tem uma obra, alguma coisa assim, e dá uma sensação de que existe uma dinâmica, né, na paisagem. As montanhas, pura e simplesmente, elas não dão essa noção real de que existe uma dinâmica nos movimentos e tal ali. Então, acho que os prédios, pelo contrário, são um charme e são alguma coisa que sempre traz uma informação a mais, uma quebrada naquele ritmo mesmo mais estático, né, da natureza em si. E aí esse colega, ele comentou que achou muito legal essa minha visão positiva sobre uma coisa que incomodava ele, e ele começou a falar de uma série de coisas que incomodavam, e é lógico que isso acabou se misturando um pouco com um pouco da minha história de vida, né? E aqui, como eu estou entre amigos, e logicamente muitos conhecem a minha história, talvez alguns só não saibam que ela não se resumiu unicamente a essa parte de transformação corporal, né? Essa parte de transformação na saúde. Eu pretendo ir falando sobre isso em mais alguns encontros, mas tive realmente momentos muito complicados, a coisa que vai fazer ano que vem 10 anos, e eu acho que é por isso que eu comecei a sentir vontade de gravar e de passar essa mensagem para vocês. Então, ano que vem são 10 anos em que eu me vi num movimento muito, muito difícil, uma decisão muito difícil de ter que mudar o estilo de vida, porque realmente eu infartei durante o trabalho, pesava 160 quilos e, enfim, tive que encarar realmente o mau hábito no estilo de vida como uma preocupação, como algo a ser resolvido, se não por mim, em respeito a todos que colaboraram para que a minha genética não se perdesse, né? Às vezes que meus pais acordaram de madrugada, a paciência dos meus irmãos para os meus momentos de irmão mais pentelinho que eu sempre fui,
Então eu resolvi fazer isso no início pelos outros, mas a verdade é que quando eu comecei a fazer por mim mesmo, eu percebi que a coisa não se limitava só à questão de reconstruir o corpo, né? E eu comecei a investir e comecei a transformar várias coisas na minha vida. Inicialmente, então, foi essa parte da saúde, veio a parte profissional, que mudou também tanto quanto a parte da saúde, a parte de transcendência, minhas crenças em algumas coisas, e também a parte da família. A gente sempre acha que está tudo caminhando muito bem, até que a gente fica de frente para uma situação que a gente não pode virar os olhos, né? Então, o meu peso me colocou contra a parede, mas também a minha vida familiar me colocava contra a parede, minha vida profissional, então, fez uma coisa muito parecida, fez um Odá ou desce, né? Tipo, ou você realmente vai fidelizar a uma marca, ou você vai ser a sua marca. Foi realmente uma coisa muito emblemática, né? Então, esse amigo me apareceu e falou, cara, quando é que você vai escrever um livro sobre tudo isso? Eu falei, cara, eu não sou escritor, né? Por mais que nem todo mundo que escreva necessariamente precisa ser escritor, eu acredito que o mínimo de preparo seja importante. Então, estou fazendo aí um projeto aí junto com um familiar muito querido, né? Junto com meu irmão do coração e de sangue também. E a gente vai tentar fazer alguma coisa no sentido de trazer aqui alguma informação que seja mais motivacional, apesar de não ser motivadora, né? E isso é sempre uma coisa muito importante de se comentar, né? Eu acho que ninguém motiva ninguém. A gente escuta às vezes algumas coisas que alguns profissionais do estímulo, né, falam, não, eu sou um motivador profissional. Ninguém motiva ninguém. A motivação, ela sempre tem que partir de você, senão ela é só uma empolgação, vai durar o tempo daquela pessoa e depois não perdura. Eu acho que, se muitas pessoas me perguntam, né, qual é o grande mistério de eu não ter só perdido peso, mas mantido ele por um longo tempo, é que perdido, né, e mantenho até hoje, é porque parte de mim, essa vontade de fazê-lo, né? Então, não parte de ninguém. Eu tenho ajuda de muitas pessoas, profissionais e não profissionais, mas o ideal mesmo, né? A situação de cada dia me empenhar nessa coisa do físico e de outras partes da vida, ela vem de mim, né? Então, eu pretendo começar a fazer alguns encontros aí, sempre na parte da manhã, que acho que é a hora que estou mais inspirado para falar para vocês. É uma coisa que me pediram, né? Eu estou falando vocês, meus amigos, né? Pediram para falar um pouco sobre essa trilha. Não foi só uma coisa tão simples assim o tempo todo, não foi tão espontâneo o tempo todo e não foi só conquista o tempo todo. Eu queria falar para vocês o quanto foi difícil também e toda essa transformação. O que ela já me custou até hoje. E não quero que ninguém se compare a mim, basicamente, porque nessas matérias de saúde, prosperidade, carreira, transcendência e família, vai ter gente com muito mais a dizer do que eu. Mas eu não quero, então, que ninguém se compare, mas se inspire em alguém que realmente estava numa situação muito complicada de vida e que hoje se considera uma pessoa muito feliz. Eu me considero muito feliz, não porque eu sou um piadista ou porque eu gosto de fazer comentários engraçados. Isso me considera uma pessoa alegre, mas não necessariamente feliz. Hoje eu sou muito feliz porque quando as coisas não dão certo, eu continuo tão espirituoso quanto, né? E isso para mim é o sinal da verdadeira felicidade, né? Estarmos em paz com as nossas decisões, mesmo quando elas não deram resultados tão positivos. E aí eu vou fazer algum esquema aqui, eu quero cada dia da semana trazer um tipo de tema diferente. Quem achar que isso pode ser útil, de repente inspirador para outras pessoas, podem compartilhar à vontade. Isso aqui não tem nenhuma propriedade intelectual sendo propagada, mas a minha vontade é inspirar mais pessoas a serem mais felizes. Bom, eu acho que é isso, né? Inspirar, não precisa ninguém se comparar. E eu até dou uma sugestão para começar essa primeira live, o seguinte:
se comparem só ao que vocês eram ontem, né? Se existe uma pessoa que vocês devam se comparar sempre, é aquela pessoa que você foi ontem. E se ela já é uma pessoa 0,1% melhor, vida que segue, já é a melhor pessoa para vocês se compararem. O resto é inspiração, tá bom? Vamos ver se amanhã o que eu posso trazer aqui para contar para vocês de história, tá? O nome dessa live, se alguém precisar colocar um nome, né? Eu gosto de chamar esse movimento do seguinte: perder 80 quilos foi fácil, perto de ganhar 10, né? E aí eu depois vou contar por que disso, né? Por que ganhar 10 quilos é mais difícil do que perder 80, tá bom? Aí a gente vai contando. Quem não conhece minha história toda, eu vou contando aos poucos. Um abração.